No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais esta edição do Verbo Online. Acompanhe comigo os principais fatos que repercutiram no nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Aumente o som, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. O nosso giro começa lá em Sinop, em Mato Grosso, onde a Igreja Verbo da Vida local realizou a Conferência de Homens Valentes. O evento contou com a participação do pastor e general do Exército, Jason Diamantino, autor do livro Comandos e Estratégias Espirituais. Cerca de 100 homens, entre membros da igreja, líderes e colaboradores, participaram da programação. Ao longo de 2 dias de eventos, os participantes foram impactados por ministrações que os desafiaram a se posicionar firmemente em suas famílias, na sociedade, bem como fazer escolhas fundamentais diante do Senhor. Ao fim da conferência, os participantes saíram fortalecidos e esperam com expectativas as próximas edições do evento para continuar a formar outros homens valentes e firmes na palavra. Agora a gente segue com notícias aqui de Campina Grande. Nos dias 29 e 30 de agosto, o Centro de Operações do Ministério Verbo da Vida sediou o treinamento e aperfeiçoamento do Sistema Prisional 2025. O encontro reuniu 55 participantes, entre diretores, secretários e tesoureiros de diversas unidades espalhadas pelo Brasil, além de um staff de 15 integrantes da Coordenação Nacional do Rema. Após dias intensos de muito aprendizado, todo o investimento feito no sistema prisional e nos voluntários tem valido a pena. Os participantes retornaram às suas cidades, encorajados com a visão e conscientes da responsabilidade e unção em expandir ainda mais o Evangelho em ambientes prisionais. Um trabalho que tem transformado vidas e gerado impacto espiritual e social em todo o Brasil. Ainda aqui em Campina Grande, o Departamento de Comunicação do MVV está de cara nova. Após uma década e meia de liderança do pastor e jornalista Perilo Borba, a coordenação passou para o publicitário e também pastor William Carreteiro. Ele que assume a missão de conduzir a equipe nos próximos anos. A transição foi anunciada aos colaboradores pelo apóstolo Guto Emery em clima de muita gratidão. A referida mudança reflete a evolução natural da equipe e se constrói sobre o sólido legado deixado pelo pastor Perilo Borba. E por falar em transição, a gente encerra nosso giro de hoje com informações direto do Chile. Durante uma reunião em Rancagua, o apóstolo Guto Emery unificou a supervisão no país. Na oportunidade, o pastor Amauri e Marisete Garcia transmitiram a supervisão local ao pastor Perilo Borba. A reunião contou ainda com momentos de louvor, adoração, comunhão entre os irmãos, além de mensagens ministradas pelo apóstolo Guto entre os outros ministros presentes. Ainda na oportunidade, eles responderam várias perguntas enviadas pelos participantes sobre a visão e a prática ministerial durante um simpósio rico e esclarecedor. A transição ocorreu em clima de muita alegria. A nossa conversa de hoje é com o Major Jonathan Yasaki. Ele é comandante da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar no estado da Paraíba e vai conversar com a gente hoje. Olá, Major, bem-vindo ao Verbo Online. Olá, Gê, muito obrigado aí pelo convite, né? É uma honra pra gente estar sentado hoje aqui e compartilhar um pouco, né, das nossas experiências e vivências. É muito gratificante pra gente sentar aqui e estar junto com vocês nesse momento. Major, além de comandar uma corporação, o senhor também é ministro da palavra. Como chegou aqui no Ministério Verbo da Vida? É uma história talvez igual à da maioria das pessoas, né? Um Sim. pouco conturbada, mas eu tinha contatos com algumas pessoas, trabalhei um tempo com o Gilson Lima, ali na Polícia Federal, também com o pastor Rosilon. Sim. Em alguns momentos, né? Eu tinha uma admiração e respeito profundo por essas duas pessoas, mas não os conheci ainda no campo do ministério. Já era cristão? Não, era somente policial militar. E dentro dessas tratativas, dessas conversas, eu observava nesses dois homens, né, uma postura diferenciada e que me aguçou a curiosidade de conhecer
mais profundo, o que é que eles tinham de diferente da maioria das pessoas que eu os conhecia, né, como pastores, Sim. como era o caso do pastor Rosilon, mas também de Gilson, né, como agente da Polícia Federal. Isso foi me aguçando, mas verdadeiramente eu vim aqui para o Ministério Verbo da Vida, muito convite da minha atual esposa, né, da minha esposa, na realidade, e na época namorada, e ela convidava para ir para a igreja, aquela questão toda, até um dia que aceitei, e dentro desse convite, dentro desse aceite, né, eu recebi muito da palavra da parte de Deus, através do pastor João Roberto. Isso até testemunhei em outros momentos, então foi muito gratificante para mim, né, ter reencontrado essas pessoas das quais eu admirava muito antes mesmo de ter nascido de novo. Fez o rema. Aí decidi, né, fazer o rema. Eu decidi, na verdade, fazer o rema não porque Deus tinha falado comigo e nada disso, não. Foi porque eu tinha ido para uma formatura do rema, representando na instituição a Polícia Militar da Paraíba, e quando eu cheguei nessa formatura, alguém me questionava, né? Você vai fazer o rema ano que vem? E eu disse que só faria o rema. Eu disse, não, eu até faria o rema, mas faria se fosse lá no distrito, onde eu já estava iniciando o meu período de congregar, estava frequentando lá o distrito, gostava muito daquela igreja, né, do pastor Sim. Isaías e Ana Fábio, e eu disse, não, se fosse no distrito eu fazia. Aí, quando terminou a solenidade, eu lembro muito Maneco lá dizendo, e uma novidade para vocês, o ano que vem, rema no distrito. Aí, não teve outra, eu tive que cumprir com a minha palavra. Teve como escapar mais não. E de lá, eu segui para o rema, né, e logo que terminei o rema, fui para a Escola de Ministros, onde também fui muito acrescentado. Recentemente, o senhor participou aqui no Ministério do treinamento e aperfeiçoamento no sistema prisional. E o senhor disse uma coisa bem interessante, que a palavra da fé, ela consegue transformar pessoas em um ambiente tão difícil como o ambiente prisional. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, do que tem acompanhado, do que tem visto essas vidas serem transformadas. Isso, esse foi um treinamento maravilhoso, né? É importante a gente Sim. pontuar do zelo que o Ministério tem, principalmente para com essas pessoas que estão sendo levantadas, né? Como eu disse aqui, né? Para saquear numa boa palavra mesmo os presídios e trazer, resgatar almas para Jesus. Mas quando a gente se refere ao sistema prisional, a gente está falando de uma história, né? Onde a gente percebe, e são 22 anos que eu já estou na profissão de policial militar, e a gente percebe ainda algumas lacunas, não pelo poder público ou pelo Estado em si, porque muito se associa só à questão estrutural. Sim. Mas há um conjunto de fatores que se precisa de fato colocar à mesa, né, e a gente discutir a questão do preconceito com os egressos do sistema, enfim. Mas quando a gente percebe e percebemos aqui, notadamente em Campina Grande, com essas iniciativas, pontualmente começou no presídio feminino e agora se estendendo ao presídio masculino, a gente Sim. vê o avanço, né, com que a palavra chegou lá dentro e o poder de transformação. Porque lá já foi dito, né, nos treinamentos, que tem outros serviços, tem escola, tem universidade, a gente tem capacitação técnica para os internos, mas não tem aquele poder de transformação. E esse testemunho eu ouvi da direção do presídio, certa vez, e isso me chamou muita atenção. Porque ele disse que é notório, visual, né, quando ele percebeu um dos apenados que nasceu de novo durante uma aula dessa, ele desce totalmente transformado. Ele disse que aquilo que muitas vezes leva anos, com escolarização, né, com profissionalização, quer que seja no campo de trabalho, demora anos para ele ver algum resultado, mas ele disse que percebeu quase que instantaneamente. E isso me alegrou muito, porque nós cremos e acreditamos nessa palavra, mas também sabemos que esse poder transformador que vem de dentro e flui para fora, ele vai produzir resultados na esfera da segurança pública, que também, como profissional, eu me alegro muito em saber que esses indicadores vão diminuindo. Sim. Porque a mão de Deus está agindo. É justamente isso que eu ia falar, sobre essa questão de indicadores de segurança pública, desse papel de projetos como esse, né? Como o senhor enxerga a importância da igreja atuando em frentes como essa? Isso. Para você que nos assiste, né, é importante eu te dizer que, por muito tempo e ainda hoje, nós estudamos estatísticas de segurança pública. Sim.
Para você ter uma ideia, não sei de onde você está me assistindo, mas em Campina Grande nós relatávamos e colocamos no papel, nas nossas planilhas, que a gente vê, por exemplo, a reincidência criminal não ser algo quase que como costumais. Ou seja, aquele rapaz que é apreendido, por exemplo, roubando uma farmácia, ele continua roubando farmácia, ele é preso, quando ele é solto, ele continuava e continua roubando farmácia. Esses indicadores vão dar um norte nas ações policiais. Sim. É bem verdade. Mas quando a gente vê essa curva sendo mudada de uma forma drástica, que não é a ciência que explica, a ciência estatística, mas é aquilo que nós cremos, a gente vê o resultado sendo produzido. A gente tem pessoas que estão saindo do sistema, né, que estão cheias da palavra da fé, que estão aptas e prontas e querendo transformar a sua realidade. Quando ele transforma a realidade dele, notadamente ele vai conseguir alcançar a sociedade da qual ele está inserido. Então ele tem um desejo agora de resplandecer a luz de Cristo, do Cristo que ele não conhecia antes desses homens e dessas mulheres irem lá dentro ministrar essa palavra. Major, interessante que você está sempre bem envolvido nas ações aqui do Ministério Verbo da Vida, também com projetos e com as nossas escolas. Por exemplo, o senhor está envolvido nos Guardiões. Eu queria que falasse um pouquinho sobre isso e até outras ações que o senhor tem sido um dos nossos parceiros. Isso, é um dever de gratidão, primeiramente, com esse ministério no qual me alcançou, e eu não posso ficar somente assistindo o mover e o agir de Deus na vida das pessoas, né? Isso me coloca como numa condição, e hoje eu entendo que na condição que eu estou atualmente, Deus me colocou nesse lugar para eu servir pessoas. E talvez com esse conhecimento técnico seja essa estação para mim mesmo de servir as pessoas, trazendo esse tipo de conhecimento. Atualmente nós estamos envolvidos, já faz 10 anos, nas escolas de missões, né? Estou atualmente lecionando para eles a aula de resistência, uma aula transformadora, desafiadora, né? Mas é uma aula muito gratificante também, porque é muito acrescido na figura do discente, né? Alguns valores que porventura às vezes estão escondidinhos ali, e a gente faz com que isso possa ser aflorado. E também, né, nasceu no coração do general Jason através da parte de Deus, né, esse projeto dos Guardiões, onde a gente visa resgatar e trazer também o valor do homem, né, no contexto social, no contexto de família, no contexto de indivíduo, né, colocando esses valores bíblicos da figura masculina, da figura do homem, né, em evidência. E isso é muito gratificante para a gente, porque a gente fica muito feliz em poder estar somando e contribuindo e fazendo com que a mensagem da fé ela não seja somente difundida, mas ela seja praticada, né? Quer que seja nas escolas, mas também quer que seja, né, em treinamentos como esse, que já é um sucesso, inclusive, né, de pessoas que estão querendo se envolver e se colocando à disposição, né, de ser treinado nessas áreas. O senhor também treina homens, né? À frente do comando, o senhor também dá aulas de comunicação para militares, alunos que estão ingressando no curso militar. Poderia falar um pouquinho, inclusive, trouxe uma turma dessas aqui para conhecer o Ministério. Isso, como eu te disse, né, eu vejo que isso é um chamado da parte de Deus de treinar pessoas. Sim. Né? Atualmente eu sou treinando pessoas. E na corporação, já faz desde o ano 2005, eu já leciono para eles em outras disciplinas, e atualmente eu tenho sido levantado internamente para lecionar a parte de comunicação social institucional, mas também a parte de relações públicas, né, com o público interno e externo. Isso é muito gratificante porque eu vejo o quanto a instituição cresceu, enquanto os nossos muros diminuíram, no sentido figurado, é lógico, né? Para que as pessoas acessem mais o serviço da instituição, mas também veja o profissional, que é o policial militar, que está na ponta ali, veja também como um indivíduo, como um ser humano, né? Carecendo também de direitos, mas também carecendo de elogios e de outros fatores que influenciam diretamente nessa prestação do serviço. Então, treinar pessoas é uma responsabilidade nossa, né? Mas é um chamado da parte de Deus mesmo. Eu reconheço que internamente ou externamente Deus tem me levantado para essas situações, não só para pregar para mim é uma honra muito grande, né? Sobre mim pesa essa responsabilidade de pregar o evangelho, sim, mas eu consigo pregar mais juntamente com essas pessoas, treinando elas e fazendo com que a semente da qual Deus colocou na minha vida eu consiga semear em cada um deles, e eles vão aí para suas missões, para seu campo de trabalho, levando a mensagem da esperança e da fé. O senhor falou uma coisa bem importante, pregar o evangelho, né?
na atividade militar do dia a dia? Certamente, em algum momento, o senhor pode até não estar nas ruas, mas já esteve. Então, em algum momento, o lado cristão e militar se fundem para resolver alguma situação? Eu te digo que no início era até muito difícil para mim mesmo, porque eu ouvia o Espírito Santo falando, mas a gente diz aqui no Nordeste, né, eu tirava onda de doido, né? Eu disse, não, isso não é comigo não. Mas hoje não, hoje eu já consigo me levantar com muita ousadia e eu lembro que numa propaganda aqui da editora, eu fiz uns recortes de uns vídeos, né, que alguns foram registrados, né, então tá lá eu com um fuzil na mão e impondo as mãos sobre uma pessoa que estava precisando de oração, ou alguém que estava desesperançoso, que chega no nosso gabinete. Para você ter uma ideia, eu acho que de cada 10 pessoas que entram para despachar comigo, pelo menos 9 vão sair com uma mensagem, com uma palavra. Amém. Né? Amém. E dessas 9, pelo menos 6 ou 7, eles vêm realmente buscando orientação, não de segurança pública, viu? Ele vem falar do casamento, vem falar de finanças, vem falar de relacionamento. E aí a gente traz uma mensagem, né? Uma esperança naquilo que a Bíblia está dizendo. Sim. Então fica até a dica para você que está nos assistindo aqui, né? Não é o local onde você está ou o que você está fazendo, mas é o que você carrega que vai ser colocado para fora nos momentos em que pessoas possam também estar precisando de você. Amém. Major, a gente está encerrando. Eu gostaria que você deixasse uma dica de leitura, aquele livro que você leu, que releu e que gosta de indicar, de presentear as pessoas. Isso são inúmeros, né? Eu particularmente, por exemplo, para os meus alunos, eu já consigo indicar Cristiano Arcoverde para eles, né? Sim. Ali agora eu vou pregar e tal, mas também a gente tem leituras que eu consigo associar tanto no meu campo de trabalho individual, né, profissional, mas também no campo ministerial. Recentemente citei, né, para os diretores aqui dos Remas Prisionais, né, Em Busca de Timóteo, com uma excelente literatura. Eu não vou nem levar para o campo espiritual, porque eu sei que você que está me assistindo já tem o jeito Verbo da Vida de ser, né, mas para aquelas pessoas que ainda nem são crentes, você pode indicar ele como um livro, né, como uma literatura que vai te auxiliar como gerenciar equipes, né? Mas notadamente para o seu ministério. Mas também tem o Diga Sim, que é uma leitura que você tem que ficar sempre relendo para você entender o sim que você deu, o sim que o Major Yasaki deu, e esse sim também traz responsabilidades. Talvez essas são as duas mais marcantes que eu li durante a Escola de Ministros, mas que vez por outra está sendo minha fonte de consulta, né? Para mim entender aquilo que eu estou fazendo nesse tempo, com as ferramentas que eu tenho, eu vou sempre dar um sim, né? Mas também sempre vou buscar aqueles que são melhores qualificados para o sim se associar ao meu e a gente fazer fluir aquilo que Deus colocou no coração de cada um. Pois é, aproveite a dica, procure uma das nossas lojas físicas ou acesse verboshop.com.br e garanta o seu. Major Yasaki, uma honra conversar com o senhor aqui hoje. Muito obrigada pelo quanto contribuiu com esse programa e eu espero que o senhor avance cada vez mais nessa missão que o Senhor determinou para você nesse tempo. Amém. Eu agradeço imensamente, ciente, né, da responsabilidade que nós estamos nesses microfones, não como professor de comunicação, mas como aquele que tem a responsabilidade de ser exemplo. No quartel nós dizemos que a palavra convence e o exemplo arrasta. Isso. E que nós busquemos ser exemplo para as pessoas, porque, como eu disse logo no início dessa entrevista, né, através do exemplo que Gilson e que Rosenão me deu, né, eu pude entender que havia seriedade na palavra e no evangelho. E isso é muito importante para mim e para você que está nos assistindo nesse tempo, né, a gente possamos ser exemplo para muitas pessoas aí fora. E que coisa boa, né? Olhando para isso, o exemplo deles lá atrás lhe arrastou e hoje você tem arrastado outras pessoas também com ele, né? Isso, é fantástico ver isso, né? E assim, das coisas que Deus deposita no nosso coração, a gente vai fazendo fluir. Como eu te disse, no início eu não tinha tanta ousadia, mas hoje não. Hoje eu já consigo entender e o peso dessa responsabilidade, porque passei muito tempo também nem querendo ministrar. Sim. Né? E já testemunhei isso em vários lugares que eu vou pregar, eu não queria, porque não acreditava que isso era para mim, mas quando
Deus, quando aquele menino achava que era um pastor, Deus via como um rei, né? Sim. Quando eu achava que eu só seria policial, Deus me via já de outra forma. Amém. E aí eu decidi seguir o fluir de Deus e tem dado tudo certo, viu? Amém. Tem sido bênção. É leve, é fácil e é muito rápido. Amém. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o Verbo app. Eu também vou ficando por aqui e declaro um dia abençoado para você. Tenha fé, lembre-se sempre de que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a Gê Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.